Ponto Luiz Henrique, nessa manhã ensolarada aqui na capital de Fortaleza, gente, muito sol aqui, hoje amanheceu, embora que esse final de semana fez uma chuvinha, né? Deu uma chuvinha a partir de sexta à noite, nós vimos ali uns respingos de chuva, mas essa manhã amanheceu com muito sol. E eu creio que essa semana será a semana de bênção nas nossas vidas, na sua vida, você que está ouvindo agora a rádio, você que está agora no canal do YouTube, você que está acompanhando a programação da Jesus FM, porque o nosso Deus compara também o sol, né, com uma nova oportunidade, com o aperfeiçoar do céu sobre a nossa vida. Então, em tudo nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, Deus, pela tua mão poderosa que está sempre adiante de nós. E eu queria convidar você que está ouvindo agora a rádio para a gente estar orando junto, consagrando mais uma vez o nosso dia ao Senhor. Afinal de contas, a gente pertence a Ele, né? Afinal de contas, Ele é o nosso Deus e por Ele nós vivemos, por Ele nós respiramos e nele nós confiaremos todos os dias de nossas vidas. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, querido Pai, Todo-Poderoso, na manhã dessa segunda-feira, Pai, queremos mais uma vez declarar a nossa dependência do Senhor, a nossa necessidade de sermos guiados pelo Teu Espírito, de sermos ministrados em nossos corações, na nossa alma. Ó Deus, vem nos alegrar, Senhor Deus, vem nos dar ânimo, vigor, Deus, para podermos marchar nessa terra, cumprindo Teus propósitos, Teus objetivos, estarmos na posição a qual o Senhor deseja que estejamos, que sejamos também, Pai, o lance imprevisto nas Tuas mãos, ali para fazermos a Tua obra, ó Deus, para executarmos Teus projetos, sermos o alvo do Teu milagre, estarmos na brecha, Deus, como diz na Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Para isso, Deus, vai visitando nossos corações, Deus. Vai perdoando, Deus, os nossos pecados, Deus. Ó Pai, os nossos enganos, Deus. Vai arrancando de dentro de nós, Pai, as falsas concepções, Deus. As mentiras que o inimigo tentou plantar dentro de nós, Pai. Vai tirando de dentro de nós, Pai, também todo o orgulho, Pai, toda a altivez. Ó Pai, tudo aquilo, Pai, que Satanás intentou, Pai, com as suas setas inflamadas virem contra nossas vidas, Senhor. Ó Deus, vem abençoar as famílias, vem abençoar, meu Pai, agora, Pai, essa mulher que te escuta, Pai. Ó Deus, vai ministrando o seu coração, Pai. Vai gerando, Pai, dentro dela, meu Deus, agora as tuas verdades, o teu amor, Deus, a tua palavra, Pai. Ó Deus, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, envia dos teus anjos, Pai, agora, Pai, em nome do teu filho Jesus, Pai, em direção, Pai, a cada crente que está ouvindo essa oração. Vai, meu Deus, livrando, guardando, protegendo, ministrando, curando. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vai guerreando as guerras invisíveis que a tua filha não vê, que teu servo não vê. Ó Deus, colocando o inimigo por terra. Em nome de Jesus, Pai, guarda quem está no volante, quem saiu de casa agora para resolver alguma coisa. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão agora podendo acompanhar essa programação, Pai, dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Onde estiverem, Deus, vai de encontro às suas famílias, vai, meu Deus, de encontro, meu Pai, aquilo que tem machucado o coração de cada um, aquilo, Pai, que o teu servo, a tua serva tem apresentado diante de ti, Pai, essa causa, Deus, que tem colocado diante de ti. Ó Deus, ainda nesse final de ano, Pai, o Senhor pode operar milagres, tem pessoas aguardando até dia 31 de dezembro milagres, Senhor. Eu te peço, Paizinho, milagres, Deus, providências. Ó Deus, eu peço a Ti, Deus, alegria, motivos para o Teu povo sorrir, meu Pai, para que a Tua serva venha, meu Pai, a sentir de novo a alegria no seu coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vai ministrando através da presença do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, porque a presença do Teu Espírito Santo é alegria, é paz dentro de nós, é regozijo. Ó Deus, como nós precisamos, Pai,
Pai, do teu abraço. Ó Deus, como nós precisamos de sentir, Pai, acalentados, abraçados por Ti, Senhor. Ó Deus, nos abraça, Jesus. Ó Pai, nos dá alegria, Pai, nos dá esperança. Guarda nossas mentes, ó Deus, em Ti, na Tua palavra, naquilo que nos transmite graça. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, vai, meu Pai, tocando as mentes, Deus. Ó Pai, para que nessas mentes só possam raciocinar aquilo que transmita alegria para esta alma, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, vai agora ministrando, Deus, ministrando a gratidão. Ó Deus, tirando, meu Pai, ó Deus, todo espírito de murmuração, de incredulidade. Ó Deus, todo o espírito de negativismo. Vai repreendendo isso na mente das pessoas, Pai, na mente da tua serva, do teu servo, Deus. Vai colocando a esperança. Vai colocando, Deus, essa plantinha verdinha plantada em nós, chamada esperança. Essa plantinha verdinha plantada chamada alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vai plantando em nós o amor, Jesus. Vai plantando em nós o avivamento. Ó Deus, a sede pela tua palavra. Ó Deus, a vontade de ajudar os outros. Vai colocando agora esta plantinha dentro de nós, Senhor. Ó Deus, e vai tirando todo o matagal do diabo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser uma terra favorável à tua plantação, Senhor. Ó Deus, que sejamos mentes favoráveis, Paizinho, ó Deus, ao ambiente do milagre. Ó Deus, que nossas bocas, Pai, sejam bocas proféticas, favorável a declarar, ó Deus, o sobrenatural do teu milagre. Em nome de Jesus, Pai, santifica, Pai, as nossas vidas, santifica a nossa alma, santifica o nosso corpo, Deus, para que sejamos, Pai, ó Deus, ali na tua presença, oferta agradável a ti, Senhor. E para que assim possamos também agraciar nossas promessas no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos e ser com toda essa programação, a palavra que nós iremos agora, nesse momento, compartilhar, Deus. Eu te peço, Deus, toma meu entendimento e que o Senhor visite a cada crente que escutou essa oração hoje, ainda nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu queria fazer uma pergunta para você que está ouvindo a rádio. Como é que foi seu Natal, minha irmã? Como é que foi seu final de semana? Né? Você que está me ouvindo praticamente todas as manhãs, você minha companheira, minha amiga, que está agora aí na sua casa, você que acompanha a Jesus FM. Eu queria saber como é que foi, né? Como é que foi esse feriado. Deu certo colocar a mesa, deu certo fazer lá o momento da ceia com a família, foi para a igreja, se reuniu, viu a avó, viu o vô, como é que foi o final de semana? Tem um bocado de gente agora participando ao vivo aqui, através do chat do YouTube. Você queria mandar um alô para mim, né? Mandar a paz do Senhor, falar alguma coisa, você pode entrar agora no canal do YouTube, ap.luizenrique, e falar ao vivo comigo. Olha, vou mandar um alô aqui para minhas amigas que estão comigo agora ao vivo. Adriana Marques, Samuel Andretti, Bispa Lilianina, Jaqueline Teixeira, Simone Braga, Eliana Souza, Bispa Lilian, Deise Rodrigues, Rochelle Félix, Luana Costa, Jesuliana dos Anjos, dos Santos, aleluia. Adailda Lopes, Rochelle. Olha só, muita gente aqui participando. A Bispa Tatiana Rodrigues também está aqui com a gente. Pâmela Galvão, dando a paz do Senhor. Régia Torres. Ana Xavier, Bispa, como é que eu faço? Eu não escutei direito. Como é que eu faço para mandar meu alô para a senhora? Olha, você vai mandar agora pelo canal do YouTube. A Bispa está de frente para a tela agora, nesse momento, falando o nome do pessoal que está ao vivo com a gente. É o canal do YouTube ap.luizenrique. Você vai lá, tem um negocinho assim escrito chat, e você aperta e você já vem ao vivo para cá também falar comigo, amém? Karine Braz, a paz do Senhor. Diaconisa Ana Carolina, bom dia, Bispa. Bom dia, Ana Carolina. WMF Aguiar, Deus abençoe sua vida, meu irmão.
Roseli Freitas, um abraço, minha bispa, um abraço também para você, irmã Roseli. Jonatas Silveira, Lenira Franco, a Pamela Lorraine. A Pamela esses dias trouxe a Sofia para a gente conhecer uma boneca, gente, linda. Palavra de Deus, a paz do Senhor, bispa, a paz do Senhor Jesus para você, palavra de Deus. Anísia Clarice, Régia Torres, Moriá Boutique e Variedades, Lenira Franco, Elisângela Maciel, Raiane, Luzirene Cavalcante, Ana Paula Maia, Adriana Marques, Aurilene Aguiar, Cristiane Araújo, Rafaela Serpa, a WN manda um beijo para minha mãe, Antônia Elide. Um beijo para Antônia Elide. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Lele e seus bichinhos também está acompanhando. Bom dia, bispa. Ama seu programa. Fátima Andrade, Memória, bispa. Um abraço para você, minha irmã. Raquel Araújo, Nathan Alves. Muita gente agora ao vivo com a gente também. Eu sei que tem muita gente ao vivo também na rádio. Ah, bispo, eu não consigo acessar esse negócio de YouTube. Eu não estou conseguindo. Mas não faz mal, nós estamos ao vivo aqui na rádio. Você pode mandar também o seu alô, o WhatsApp da Jesus FM. O telefone é o 98188-1023. 98188-1023 e você participa também das promoções aqui da Jesus FM, né? No momento do sorteio dos brindes também você pode mandar, você diz o bairro que você está participando, da onde você está ouvindo a Jesus FM e participa com a gente aqui da programação. Para quem entrou agora, né, e está ouvindo a Bispa Vanessa, desde a semana passada, a gente está estudando acerca das aparições angelicais na Bíblia. Né? Nós estamos mergulhando em estudos dentro da Palavra de Deus para nós conhecermos mais sobre o mundo espiritual, sobre os anjos de Deus, que tanto ouvimos falar desde a nossa infância. Né? Quem nunca sonhou de ver o seu anjo, né? O anjo da guarda, né? Que fica, meu Deus, como é que é isso tudo? É algo que desperta a curiosidade e que também, né, muitas pessoas procuram aprender mais acerca disso e o Senhor tocou meu coração para que eu pudesse estar fazendo um estudo junto com vocês aqui acerca dos anjos, mas tudo isso dentro da palavra de Deus. Sabemos que existem outros livros que falam várias coisas sobre anjos, porque, na verdade, várias religiões mencionam a respeito dos anjos. Eu acredito que várias pessoas já teve experiências sobrenaturais, sim, com Deus, com os anjos do Senhor, porque o mundo espiritual, meus irmãos, é um mundo real, tal qual o nosso mundo, tal qual você consegue me ver, eu te ver, né? Esse mundo onde nós interagimos com as pessoas, assim, é o mundo espiritual. Porém, nem todos têm acesso a enxergar este mundo espiritual. Quando eu digo assim, nem todos, é porque existem pessoas que já viram, existem pessoas que já tiveram experiências de enxergar o mundo invisível. E também, às vezes, o mundo invisível se torna visível, para que assim se cumpra uma tarefa dada por Deus. Os anjos, eles podem se materializar, vir aqui à Terra, sim, conversar conosco, de maneira que são confundidos com pessoas. Porque isso nós lemos na Palavra de Deus. E todo esse estudo, você que está agora a primeira vez acompanhando a nossa programação, você pode ver, né, através do canal do YouTube, porque tudo ficou gravado. Né? O primeiro dia foi segunda-feira passada e nós explicamos, né, a respeito de quem são os anjos, o tipo de anjos que tem na palavra. Também isso não quer dizer que não existam outros anjos, que não existam outros tipos de anjos. O Senhor apenas deixou que nós conheçamos esses através da Bíblia Sagrada, mas nós sabemos que o nosso Deus é ilimitado em poder e Ele age da forma que Ele quer, mas nós estamos aqui para estudar o que deixou escrito na palavra. Existem pessoas e autores, né, livros judaicos que mencionam vários tipos, outros nomes de anjos, funções dos anjos e coisas do tipo.
mas nós nos detemos à palavra de Deus, porque essa é a nossa regra de fé e prática, né? A palavra do Senhor, então a gente se detém a ela, aquilo que Deus revelou. E o que acontece? Nós juntamos várias partes, vários estudos que nós vemos dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a união de 66 livros, e nós vemos que a aparição de anjos há de Gênesis até Apocalipse. E semana passada falamos sobre os tipos de anjos, né? Falamos de suas funções, onde estão, né? Toda a localização na Bíblia, como é a descrição desses anjos, né? Existem anjos de diferentes formas e também aqueles mais comuns que são os anjos semelhantes a nós. E no livro de Hebreus diz que muitos hospedaram anjos em sua casa, mas não sabiam que eram anjos. Né? Porque ali eles receberam como pessoas, mas na verdade se tratavam de anjos. E assim nós cremos que até os dias de hoje o Senhor nos visita também, né? Como se fosse pessoas, como se fosse gente, mas ali para trazer um livramento, para trazer uma palavra. Você já recebeu a visita de alguém ou alguém já falou com você que você não sabe de onde veio essa pessoa e aquela pessoa foi muito importante com a palavra, que foi usada por Deus para a sua vida, de repente essa pessoa foi um anjo de Deus que o Senhor mandou. Então, nós cremos sim nessa palavra, eu creio, porque tudo que está escrito na Bíblia, da Bíblia para mim, tem importância, porque é o próprio Deus que deixou para nós aqui os testamentos de fé, para que assim nós pudéssemos aprender sobre os mistérios dos céus, sobre a forma correta de nós nos portarmos aqui na terra, como nós agradarmos a Deus e como nós termos uma vida feliz, irmãos, que é isso que nós buscamos, amém? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no livro de Daniel. Semana passada eu falei, na quinta-feira, sobre Daniel e os anjos. E tive que terminar o programa e não concluí todas as passagens bíblicas que falam a respeito das aparições angelicais no livro de Daniel, que é um livro, né, muito forte, de revelações muito profundas. Daniel, um servo de Deus, e nós vimos também na quinta-feira que ele era um homem, né, que ele buscava a Deus em intensidade, em intimidade, e o mundo espiritual era descortinado para Daniel. Daniel recebia muitas revelações. Daniel, ele orava a Deus e Deus revelava a ele significado de sonhos, mistérios de sonhos de pessoas que nem chegaram a falar esses sonhos. Então, Daniel era um homem, realmente um profeta do Senhor, de muita intimidade com Deus. E praticamente em quase todos, né, os capítulos de Daniel você vai ver aparições angelicais. Porque através de consagração, irmãos, o mundo espiritual, ele se torna real a nós. Nós podemos ver o mundo espiritual. Nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, sensitivas ao mundo espiritual. Isso é algo natural, aquele que se purifica, aquele que se consagra, aquele que busca uma pureza diante de Deus, ele passa também a ter maior sensibilidade espiritual. E foi isso com Daniel. Daniel experimentou, né, na época ali que ele viveu na Babilônia, ele e seus amigos, experiências. Sabe, irmãos, inclusive até os ímpios que viviam naquela cidade puderam até contemplar, a olho nu também, a visita dos anjos do Senhor. O rei muitas vezes ficava perturbado durante a noite, né, porque ele recebia ali as visões, ele não sabia o que era aquilo. A Babilônia estava agitadíssima com aquele povo ali que eles levaram cativos, porque eles buscavam a presença do Senhor. E onde a manifestação de Deus, a juízo. Então, teve também momentos onde eles foram visitados em juízo também. Nós vemos que o filho de Nabucodonosor estava fazendo uma festa e ali entrou a mão de Deus e escreveu ali, né, o juízo para aquele homem. E nós paramos exatamente, né, no capítulo 6 de Daniel, e nós iremos entrar agora no capítulo 7, em mais uma experiência de Daniel com os anjos de Deus. Amém? E eu quero agora ler com vocês, aqui no livro de Daniel, capítulo 7. Eu quero ler com vocês o versículo
16, Daniel 7, versículo 16, que diz assim: Cheguei-me a um dos que estavam perto e perdi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Hoje, dentro do livro de Daniel, eu quero falar com vocês a respeito dos anjos ministradores. Essa função de ministrar as nossas vidas, que Deus entregou também aos anjos. No livro de Daniel, nós vamos ver por diversas vezes Daniel, ele recebendo revelações de Deus e ele ficando confuso diante delas. Você já teve algum sonho que você ficou encucado com aquele sonho e você não soube interpretar o que Deus queria falar com você através daquele sonho? Muitas pessoas têm sonhos na sua noite e ficam, quando acordam um dia, ficam meditando naquilo e às vezes chegam até a perguntar às outras pessoas que moram, né, ou amigos, eu sonhei com isso, o que será que isso significa? Porque de fato, irmãos, Deus nos visita também em revelações através de sonho. Deus nos visita em revelação através de visão também. Tem pessoas que conseguem ter visões de olhos abertos, de coisas que Deus quer revelar. Mas a maioria das pessoas, elas têm visões noturnas, em sonhos. Daniel, ele tinha visões a olhos nus, como também ele tinha visões também, acredito, sonhando também. Mas aqui nesse momento, irmãos, aqui em Daniel 7, ele teve uma visitação de Deus. E eu queria ler aqui com vocês Daniel 7, no versículo 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então, isso aqui foi um sonho que Daniel teve. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel, quando ele tinha um sonho de revelação, ele buscava logo anotar. Né? Ele buscava logo anotar ali o que ele estava vendo, porque ele sabia que se tratava de um sonho de revelação. Aproveitando esse momento, eu quero falar para vocês a respeito de sonho de revelação. Normalmente, o sonho que nós temos, que é um sonho de revelação, acontece durante a madrugada, amanhecendo o dia. Não quer dizer que você não possa ter um sonho de revelação de repente no seu primeiro sono da noite. Mas o sonho de revelação é um sonho muito real. É um sonho que você tem a certeza que você está vivendo aquela situação. E se você acorda exatamente no meio daquele sonho, e você acorda, e você está ali, você fica, né, com aquele pensamento na sua mente, possivelmente aquele sonho que você teve foi algo que Deus está querendo lhe revelar. Então, você deve orar a Deus e pedir a Deus: Deus, me revela o que o Senhor quer com isso, né? O que é que o Senhor quer falar com isso? Eu já tive sonhos assim, irmãos, e eram sonhos realmente que Deus queria me revelar algo. Agora, importante também, você vê que Daniel escreveu o sonho, ele anotou, né, quando ele viu. Eu acho legal também que você anote, porque de repente ali é algo que Deus quer, né, falar com você, que Ele quer que você tome cuidado, de repente é um alerta da parte do Senhor, de repente é uma exortação, de repente é uma orientação divina para a sua vida. E Deus, ele costuma visitar os servos de Deus em sonhos. Por isso, só foi um sonho. Não. E se você repete aquele sonho várias vezes, aí mostra ainda que se trata de algo que Deus quer lhe alertar. De repente que você tem que se consagrar mais, buscar mais revestimento do Senhor. Tudo vai depender daquilo que você viu e você vai pedir a Deus a interpretação desse sonho. Foi justamente isso que Daniel fez. E ele recebeu
a visita do anjo ministrador. Ele pediu exatamente aos anjos ministradores a revelação daquilo que ele tinha visto. Então, Daniel 7:2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que aos 4 ventos do céu combatia no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão que tinha asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Você vê que o sonho de Daniel eram sonhos muito diferentes, né? Era uma visão muito intrigante, né? Ele sonhar com o urso de asa e de repente ali um animal, né? Aliás, não era um urso, era um leão com asas. De repente, as asas eram arrancadas, aquele leão se transformava em gente na terra, era colocado um coração de homem ali naquele animal. E continuou olhando, eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo tinha 4 asas e nas suas costelas, e tinha esse animal também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel, ele foi anotando tudo aquilo ali, todo aquele sonho, todas as visões, né, que a sequência foi mostrando, né, ele foi anotando. E ao passo que o Senhor foi revelando isso, Deus mostrou também como uma visão celestial a Daniel. Ele ainda viu outro animal, outro ser aqui. Ele anotou os detalhes do que ele viu. E o versículo 9 diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chamas de fogo e rodas nele, fogo ardente. Você vê que Daniel também teve uma visão com o trono de Deus, e ele avistou também rodas, né? Possivelmente, eu penso que essas rodas são exatamente as rodas que Ezequiel viu também, que estão abaixo dos pés dos anjos, dos querubins. Lembra? As rodas cheias de olhos, rodas de fogo, né? E ele descreveu aqui no versículo 10: um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel teve uma visão também. Ele teve a visão desses animais e teve uma visão do céu, uma visão apocalíptica, porque ele está falando aqui sobre o julgamento. Quando fala-se, né, do juízo, dos livros que foram abertos, milhões de milhões possivelmente são as milhões e milhões de pessoas. Olha só, em versículo 11, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta, e estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Enquanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, o que aconteceu? Ele, vendo tudo isso, ele pediu a Deus o discernimento para que ele pudesse entender essas visões. Porque o Senhor, tem horas que ele vai falar com você literalmente, mas tem vezes que ele vai falar com você através de enigmas, através de mistério. E eu acredito que Deus já faça sim para que a gente tenha mais uma profundidade de buscar a Ele, para que a gente possa entender. Porque Ele fala também conosco através de uma linguagem diferente. Deus, ele fala com a gente através de sonhos com animais. Deus fala com a gente através de sonhos, né, usando a natureza. Ele fala com linguagens simbólicas. Nós vemos muitas vezes Deus usando simbologias para falar conosco.
Você vê até que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele usava parábolas para falar conosco, comparações. Os profetas buscavam também fazer dessa forma. Então, é uma linguagem celestial a questão de comparações, porque eu acredito que muita coisa que nós vemos aqui na Terra são símbolos de coisas que são vistas no céu. E a gente, aqui na Terra, muitas vezes não tem a compreensão disso, mas um dia nós teremos a perfeita inteligência, o perfeito discernimento, a perfeita sabedoria. E isso vai nos ser concedido em parte, eu acredito que não também na totalidade, quando nós estivermos no céu, morando com o Senhor. Porque Deus, ele é muito maior do que nós. Eu acredito que mesmo nós estando no céu, vai ter coisas também que nós não saberemos. Assim como também os anjos, não cabe a eles saberem o dia e a hora que o Senhor Jesus voltará. Né? Existe limite para quem é criatura, né? Somente o poder de Deus que é ilimitado. Somente o Criador é detentor de todo o conhecimento, de toda a verdade, na íntegra. E o que acontece? O versículo 15 diz, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. A palavra de Deus diz também que Daniel, muitas vezes, quando ele tinha essas visões, essas revelações muito profundas, ele ficava com o seu corpo abatido. Ele sentia dores no corpo, ele ficava, né, ele sentia-se como uma fraqueza. Eu acredito porque você chegar muito próximo a essas revelações, a presença do Senhor, traz essa fraqueza. Muitas vezes ele ficava como se estivesse sem força. Quando a pessoa é muito usada por Deus, ali na obra de libertação, na revelação, muitas vezes a pessoa sente isso. Eu acredito que é como se Deus dissesse, você é gente, apesar de você ter visto coisa do céu, então que continue humilde na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele falou que ele foi arrebatado e ele ficou também ali com a luta, com o espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse diante disso. Eu acredito que tenha sido um processo parecido com esse, porque nós vemos que muitas vezes Daniel, após suas explicações, ele dizia, né, e fiquei como morto, né, o anjo me colocou em pé, né, ele ficava enfraquecido, e ele estava espantado diante disso. E o versículo 16, que foi o primeiro que li, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. Um dos que estavam perto, um anjo que estava perto, ele foi pedir exatamente a revelação daquilo que ele estava vendo. Então ali se tratava de um anjo que Deus colocou ali para poder explicar a ele. Então tudo que você não souber em oração, você ore a Deus, que Deus ele vai te explicar, Deus vai te revelar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que fica mudo diante das coisas, mas Deus é um Deus de revelação. E se ele manda para você algo que você não está compreendendo, é porque ele quer que você o busque mais, para que você venha a compreender. Porque o maior objetivo é que nós tenhamos relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então, se a coisa não foi totalmente compreensível a você, é porque Deus ainda tem um grau maior de intimidade de você com Ele, uma busca maior, um mergulhar maior, uma revelação maior. Então, é muito lindo, né, esse caminhar com Cristo, porque Ele deixa pistas, Ele vai se revelando, e ali é como desabrochar das flores. A flor, ela nasce com um botão. Primeiramente, ela não se torna aquela flor gloriosa, mas ela é um botão, mas já é um sinal ali, né? E depois, aos poucos, ela vai se abrindo. E assim são as revelações de Deus na nossa vida. Tem coisas que acontecem hoje conosco que nós não compreendemos, mas depois de certo tempo você vai passar a compreender. E tem coisas que você, mesmo sem compreender, você vai buscar Deus e você vai poder receber o discernimento disso. Então, foi justamente aqui o que Daniel recebeu de explicação aqui em Daniel 7 acerca dessas visões, que falam-se de reinos,
E Deus falando aqui, explicando a ele todo esse mistério. Em Daniel também, capítulo 8, ele teve outra visão, certo? Que é a visão do carneiro e do bode. E quem foi que explicou essa visão a ele? Foi o anjo Gabriel. Daniel 8, versículo 15 até o 19. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que me apresentou diante como a semelhança de homem. Ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel, ele buscava a Deus de joelhos na sua casa. A palavra do Senhor diz que 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Ele era um homem que buscava a Deus em jejum, em consagração, mas você vê que também Daniel era um homem que orava a Deus também, caminhando. Porque nós vemos aqui que ele estava próximo a um rio, no momento onde ele foi visitado. Então, você pode ser visitado por Deus dentro do seu quarto, você pode ser visitado por Deus também andando, caminhando, orando, no seu carro, quando você entra de manhã e ora ao Senhor. Não existe um local específico onde, seja marcado para que você seja visitado por Deus. Não. Mas Deus pode falar com você em todo lugar onde você estiver realmente ligado ali na presença do Senhor. Nós vemos que ele estava caminhando em espírito de oração. Quando ele foi visitado, ele escutou uma voz de homem, ele escutou. Na verdade, agora não se trata de sonho, se trata realmente de revelação pura. Então, ele escutou aquela voz e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele estava pedindo a Deus, ele estava pedindo em oração, tentando entender aquele mistério da visão do carneiro e do bode. Ele estava encucado: Senhor, me explica, Deus, eu queria tanto entender isso. E Deus, falou ali: Gabriel, dá a entender a ele essa visão. Então, ele foi ali e recebeu a interpretação. O versículo 17 diz assim: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar de pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. E aqui, o anjo Gabriel, ele foi exatamente aqui descrevendo o que iria acontecer, o que iria suceder, o que aquela visão de Daniel significava. Então, aquilo que você não entende, aquilo que você sonhou, aquilo que você teve de experiência com Deus que você não entende, se você buscar a Deus, Deus vai te revelar. Se você buscar o Senhor, bispa, isso não era só de Daniel, esse mistério de Daniel. Eu quero dizer que todos nós, irmãos, você e eu, nós somos parte celestial, nós somos planos do Senhor. Não é apenas uma pessoa que nasceu que é especial para Deus, mas todos nós somos especiais para Deus. Todos nós temos um chamado no Senhor. Basta que nós tenhamos a mesma seriedade em buscar, o mesmo compromisso que Daniel teve. O problema é que nem todos buscam se santificar da mesma forma, Nem todos têm o mesmo compromisso com o céu. Tem pessoas que conhecem a palavra, vêm para a igreja, mas bebem. Tem pessoas que vêm para a igreja, conhecem a palavra, mas vivem em fornicação. Tem pessoas que não têm aliança com aquilo que vê. Então, lê a Bíblia, mas depois vai ver pornografia. Tem gente que não tem dimensão da santidade de Deus. Assiste coisas indevidas, escuta coisas indevidas, e tudo isso, o pecado nos afasta do Senhor. O pecado impede
com que nós estejamos próximos ali às revelações, à santidade. É tanto que se você começar a se santificar, começar a jejuar, começar a buscar de uma maneira verdadeira a Deus, sabe? Isso é natural, irmãos. É natural que você comece a ter uma intimidade maior, uma sensibilidade maior. Isso é fato, irmãos, né? Nós vemos isso nos nossos dias. Eu vejo isso na minha própria vida, né? Então, assim, quando eu estou buscando mais a Deus, quando eu estou buscando com intensidade ao Senhor, não que eu tenha uma vida, que eu acabei de falar, com essas coisas, né? Esses pecados malignos, grosseiros, porque tem gente que, infelizmente, irmãos, não leva as coisas de Deus a sério. Por isso que eu citei esses exemplos grosseiros. Mas tem gente que vive assim, mas também vai de outras coisas também. Ressentimento nos afasta de Deus, né? A fofoca nos afasta de Deus. Palavras que falamos com altiveza também nos afasta de Deus. São pecados, né, que nos sujam, nos contaminam. Então, nós precisamos ser limpos de todos eles. Temos que, a cada dia, buscar a purificação. E para nós tocarmos as coisas celestiais, é dessa forma, irmãos, né? Não é concedida a carne. Você vê que a experiência com Deus era tão forte que mesmo ele sendo um homem espiritual, um homem que buscava na intensidade o Senhor, ele sentia fraqueza no seu próprio corpo. Moisés, certa vez, ele pediu para ver a glória de Deus. Ele era um homem que ele tinha muita intimidade também com o Senhor. Imagine um homem que conversava com Deus, Moisés. E certa vez ele subiu no monte e ele pediu no Monte Sinai para que visse a glória do Senhor. E Deus falou para ele que não era possível um homem ver a Deus e permanecer vivo. Porque a natureza da carne não aguenta a natureza da santidade divina. Então, ele passou de costas e ele viu a glória, na verdade, a luz de Deus. E a palavra do Senhor diz que depois dessa experiência que Moisés teve com Deus, ele desceu e seu rosto brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. E tiveram que colocar ali um véu, tiveram que colocar um pano sobre o rosto de Moisés. Porque a experiência, a nossa experiência com Deus, nós estando ainda nesta carne, ela é limitada. Porém, para que a gente possa habitar no céu, nós iremos receber um corpo glorificado, porque a nossa carne ela foi amaldiçoada no momento, né, do pecado. Então, por isso que quando Daniel se deparava com coisas grandiosas do Senhor, ele se sentia fraco. Irmãos, quando uma pessoa é muito usada por Deus na intensidade de revelação, quando ela é, por exemplo, um pastor, quando ele é muito usado por Deus, normalmente, irmãos, no outro dia ele fica com o corpo enfraquecido, sabe? Sente algo diferente. Você vê que quando Jesus ele estava passando e aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele sentiu sal virtude de mim. É porque existe algo que mexe com a questão da força, né? Algo que ali quando Jesus sentiu, né, que saiu virtude dele ali, né? Na verdade, não que Jesus tenha se enfraquecido, mas algo ele sentiu, né? Ele sentiu que algo aconteceu ali no mundo espiritual, algo, porque ele disse, saiu virtude de mim, quem me tocou, né? Eu senti que algo saiu aqui de mim, como se ele tivesse, como se ele fosse uma bola de fogo, uma bola de poder, né? E ali tivesse saído um raio dele. Então, as coisas espirituais, realmente, né, elas são misteriosas e nós vemos se confirmando na palavra certas coisas que acontecem com homens e mulheres de Deus que, de fato, se confirma, né? Então, assim, ele buscou em Deus a revelação, né? Daniel, ele buscou no Senhor. E Deus, ele não fica calado. A palavra do Senhor diz que a porta da revelação, ela é uma porta que você bate, ela se abre, né? À medida que você busca, você encontra.
Isso está escrito no livro de Mateus: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Quem busca, encontra, né? A quem pede será dado, né? Quem pede, recebe. Então, é algo que é um relacionamento. Você bate na porta e a porta será aberta. Amém? Mas à medida que também você estiver buscando em santidade, né? Em santificação. E o capítulo 9 de Daniel fala de mais revelação, né? Daniel fez uma oração ao Senhor e Deus revelou mais coisas a ele. Ó, em meio a uma oração fervorosa de intercessão, orando a palavra, apareceu o anjo Gabriel mais uma vez a Daniel. Daniel, ele estava numa oração fervorosa, né, em Deus. E ele também estava lendo ali as profecias de Jeremias. Daniel, além de buscar a Deus, ele era um homem também estudioso da palavra do Senhor. Vamos ler aqui o início do livro de Daniel. Hoje nós estamos com mais tempo, gente. Olha só. Daniel 9, do versículo 1 em diante, diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aqui uma oração de intercessão. Daniel estava buscando a Deus e buscando entender quando iria acabar aquele cativeiro. Ele era um homem que orava pela sua nação, um homem, um profeta que Deus fez se assentar em lugares de destaque no reinado da Babilônia. Por plano de Deus, ali dentro do castelo, ele tinha acesso diferenciado, Daniel, aos reis. E ele era um homem que ele intercedia e buscava entender as coisas do céu. Você vê que aqui ele fala que ele estava lendo a respeito das revelações de Jeremias, né? Em Jeremias 29 fala, né, que seriam 70 anos, os anos de cativeiro. Então, ele devia estar exatamente lendo essa passagem, né? E ali compreendendo, né? Tentando entender quando iria acabar aquilo. E ele começou a orar a Deus, orando a Deus e pedindo perdão pelos pecados, né, do povo de Deus. Quando nós intercedemos, irmãos, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados e perdão também pelos pecados dos outros também. Pedindo perdão pelo pecado dos nossos filhos, pelos pecados dos irmãos da igreja, das pessoas. Nós temos que aprender a interceder pelo povo em geral, né? E Daniel, ele estava intercedendo assim de maneira fervorosa a Deus. Ele estava buscando ao Senhor, né, com rogo, com oração, com jejum, com pano de saco, com cinza. Sabe, irmãos, quando você está passando por uma prova grande e que você diz: Senhor, quando é que vai acabar isso? Né? Daniel, ele estava, eu acredito que aquele dia de Daniel era um dia que ele estava se sentindo triste, um dia que ele estava mais melancólico, que ele foi buscar a Deus, pedindo a Deus ali: Pai, eu queria saber quando é que isso tudo vai acabar, né? Não sei se você já passou por um dia, né, um fato na sua vida que você acordou, você estava mais triste e você disse: Deus,
hoje eu quero só te buscar, Senhor. Hoje eu vou me dedicar a isso, Pai, vou interceder, vou orar. Eu queria tanto ver isso acabar, Pai. Eu queria tanto ver esse momento triste que eu estou vivendo, esse deserto, né? Essa situação que tem me trazido tristeza, que tem me trazido vergonha, né? Que tem me impedido de sorrir, que tem tirado a comunhão com meus familiares, com alguém que eu amo, né? Então, Daniel, ele estava vivendo esse momento porque ele já estava envelhecendo na Babilônia. Ele foi lá ainda jovem e ele foi passando vários reinos, passou Nabucodonosor, ele acompanhou o reinado ali durante o tempo que ele estava, passou Belsazar, ele acompanhou o reinado dele, agora ele já estava no reinado de Dário, então ele já estava vivendo um outro tempo, ele estava já com outra maturidade. Sabe, irmãos, quando a prova se prolonga nas nossas vidas, que você fica buscando, e você diz, Senhor, parece que isso não vai ter fim. Então, Daniel estava exatamente nesse dia, sabe, irmãos, é porque ele vivia aquela luta. Apesar de ele estar no palácio, mas ele sofria pelo seu povo, ele sofria aquela situação, ele não gostava de morar ali na Babilônia, ele não gostava de habitar num lugar onde haviam idolatrias, onde havia ali, né, a falta de fidelidade a Deus, a miscigenação da fé, da crença. Ele queria voltar para a sua terra. Ele tinha saudade, ele se lembrava de quando ele era criança, ali do cheiro de Jerusalém, do cheiro da sua terra, né, do cair da tarde ali na sua terra, né, do sol quando batia ali nos muros da cidade de ouro e brilhava. Ele tinha saudade, né, daquele povo que caminhava junto até a casa de Deus, de ouvir os hinos. Ele tinha saudade, né, exatamente daquele lugar que era a promessa do povo de Deus, do povo de Israel. Então, ele buscou a Deus dessa maneira fervorosa, intensa e também intercessória. Ele sabia que não seria só por ele que aquelas portas iriam se abrir de volta para que o povo voltasse. Não, mas se tratava de um conjunto, irmãos. Sabe? Existem bênçãos particulares, existem bênçãos que elas passam por várias pessoas. Que existe um mover, um trabalhar que envolve mais gente, né? Então, Daniel, ele compreendia isso. Então, ele orava por todos, ele orava ali exatamente pela nação de Israel. Ele sabia também que o cativeiro não tinha sido somente por causa de um, mas se tratava de um conjunto, né, de ações de várias pessoas. Foram vários pecados de várias pessoas. Então, ele intercedia por todas elas. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Às vezes a gente viaja, né, pega avião e vai para outros estados, às vezes vai para outros lugares e às vezes começa ali a turbulência dentro do avião. Mas sempre que eu vou entrar, irmão, no avião, Deus toca meu coração, né? E eu oro, eu toco assim, porque é algo muito sobrenatural, né? A tecnologia, irmãos, que Deus tem dado nesses tempos, né? Nesses últimos 100 anos ao homem, né? Que as pessoas, elas entram nesses aviões. Se você parar para pensar, irmãos, uma coisa daquela, né? Que é todo feito de ferro, voar. É uma coisa muito espetaculosa, irmãos, realmente, sabe? Isso é tão comum, é comum agora, irmãos, mas você parar para raciocinar isso. Assim, foi o próprio Deus que deu inteligência ao homem. E quando eu entro, eu oro no avião, oro antes de sair e, apesar disso, às vezes ainda começam as tribulações, né? Porque é algo realmente ali que vai contra a lei da gravidade, né, irmão? Você voar tão alto daquele jeito. E muitas vezes, quando começa uma turbulência, eu oro a Deus e eu peço perdão pelos pecados de todos que estão dentro do avião, irmãos. Eu digo, Senhor, perdoa, Deus, os pecados de todos que estão aqui dentro, Senhor. Perdoa os meus pecados e o pecado de todos, Deus. Não leve em consideração, Senhor. Sabe que eu me lembro também, irmãos? Jonas, ele estava dentro do barco, né? E ali, por causa do pecado dele, agitou todo o barco.
Por isso nós temos que pedir perdão, irmãos, pelo pecado de todos. Porque às vezes alguns estão dando brecha e aquilo dali pode trazer tribulação para os outros que estão perto. Então Daniel foi e orou pelo pecado de todo mundo que estava lá na Babilônia. Daniel, ele era intercessor, né? Ele orava, ele confessava o pecado do povo, ele pedia perdão, ele humilhava-se perante Deus. Ele intercedeu sobre Jerusalém. Sabe, irmãos, quando nós nos achamos perfeitos demais, é o primeiro sinal, irmãos, que nós estamos distantes de Deus. Você sabia disso? Quando nós nos achamos perfeitos demais. Quanto mais a gente lê a palavra, a gente mais vê que tem coisa para mudar dentro de nós. Primeiro sinal de iniquidade na vida de uma pessoa é ela achar que ela é perfeita. Presta atenção nisso. Sabe, irmãos? Porque todos os profetas e homens de Deus, eles perceberam que eles eram pecadores e que o povo de Deus necessitava, né, de Deus, necessitava de mudança. Tem gente que, quando está passando por uma situação difícil, costuma encontrar culpado a todo instante. Ah, mas a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, é tudo culpa, né? E às vezes Deus está ali querendo tratar com a própria pessoa. Preste atenção nisso, sabe? Nós temos que reconhecer diante de Deus que nós erramos, que nós falhamos, que somos pecadores, sabe? Isso é uma coisa séria, uma coisa importante, irmãos. Muita gente não muda porque se acha perfeita, porque se acha certo. Se acha que todo tempo é digno de aplauso, de sorriso, quando que na realidade somente Deus conhece nós. A palavra do Senhor diz que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele é corrupto no sentido de que ele tenta nos enganar, no sentido de que ele tenta nos defender o nosso orgulho, defender nossas razões. É uma tendência, é uma maldição, irmãos, isso aí, uma maldição da carne. Então, nós vemos quando o homem e a mulher de Deus, eles estão mais puros, eles ficam enxergando mais as suas próprias imperfeições, as suas próprias impurezas, a necessidade de acertar, a necessidade de corrigir, e não apenas de estar apontando os outros. Então, ele intercedeu sobre Jerusalém, a assolação da cidade, né? Ele intercedeu sobre a promessa. Outra coisa, Daniel, ele orava a palavra. Outra coisa importante, né? Chave de Deus, mistério revelado do Senhor, orar a palavra de Deus. Irmãos, você orando aqui a Deus com suas palavras ao Senhor é forte, porque você já está abrindo o seu coração para Deus. Agora, quando você menciona um versículo, um texto dessa palavra aqui, irmãos, quando você menciona um versículo que é promessa do Senhor, algo acontece no céu. Orar a palavra de Deus, irmãos, é uma bomba atômica. Imagina que os países, eles têm várias armas, vários mísseis, mas existe a bomba atômica. É orar a palavra de Deus. Você menciona o que foi que Deus falou, o que Deus disse, qual foi a promessa de Deus acerca daquilo. Você move o coração de Deus. Lembra, Senhor. Lembra quando diz assim na tua palavra, Deus. E assim ele orou a palavra. Onde é que está isso? Daniel 9, versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende. Atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Quando o Senhor escuta o povo que se chama pelo teu nome, nós somos o teu povo, Senhor. Deus, eu sou o teu povo que se chama pelo teu nome. A tua palavra diz que se o povo que se chama pelo teu nome orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu,
perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor deixou escrito isso como promessa para Salomão. Que no momento que o povo orasse, que se curvasse, que direcionasse as suas orações a Jerusalém e pedisse perdão pelos seus pecados, que se ele mudasse, né? E ele mencionou o povo que se chama pelo teu nome, Senhor, né? Aqui Daniel apelou a palavra. Aí o que foi que aconteceu, irmãos? O anjo atende a ordem. Ele veio segundo a ordem que recebeu. Daniel 9:23. Olha, a oração de Daniel ela foi tão forte, foi tão fervorosa, que o anjo veio em direção a Daniel. Olha que diz. Versículo 23 de Daniel 9. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Olha só, o anjo ministrador, ele explica a visão, ele ministra a visão. E eu queria agora fazer uma inserção nessa palavra, né? Porque o anjo, ele vem trazer o discernimento, ele vem trazer o entendimento. O anjo, ele explica a visão. O anjo, ele também ministra acerca dos nossos sentimentos, né? Quando nós estamos orando, Deus também envia anjos ministradores. Teve momentos em que o Senhor Jesus estava lá no Getsêmani, ele estava em oração, ele estava em súplicas, pedindo força a Deus para passar por aquele momento. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ali, quando o Senhor Jesus falou aquilo, ele estava pedindo força a Deus, ele estava pedindo socorro aos céus. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 22 de Lucas, que o anjo do Senhor veio do céu e confortava Jesus, né? Os outros discípulos tiveram essa visão, porque isso está escrito na palavra, eles puderam ver também esse anjo. Então, no momento que você está derramado perante a presença de Deus, pedindo a Deus força, pedindo a Deus consolo, você pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso envia seu anjo para lhe consolar, para ministrar força a você, para ministrar fortaleza, consolo. Sabe, irmãos, tem dias que nós estamos assim, que nós precisamos do sobrenatural de Deus sobre nós. Então você pode orar a Deus e pedir, Senhor, envia teu anjo, Pai, agora, me consolar, me fortalecer, porque na tua palavra diz, Pai, que o Senhor enviou o teu anjo para consolar a Cristo naquele dia tão difícil, Deus. Pois ministra em mim, Senhor, me fortalece. Há poder quando você ora a palavra do Senhor e menciona fatos bíblicos, né? Você atrai a maior glória, o poder de Deus. A sua oração ela é atendida mais rápido, irmãos, né? Como eu falei, ela é uma bomba mais explosiva que as outras, amém? Então os anjos, eles ministram entendimento, discernimento, eles também nos dão sabedoria. Os anjos, eles nos dão a sabedoria, eles são ministradores. Ah, bispa, eu vou orar e vou pedir, meu anjo, me dá aqui uma sabedoria. Não, não é assim. Você ora a Deus e Deus envia os anjos. Você nunca vai orar aos anjos e dizer, anjo Gabriel, vem cá me responder. Irmão, não funciona assim. Porque nossas orações só devem ser dirigidas a Deus em nome de Jesus, amém? Você ora a Deus e Deus ele vai enviar o anjo. Amém? E você vai saber que está sendo visitada por esse anjo, irmão. Muitas vezes você vai saber. Certa vez eu estava lendo a palavra, aliás, algumas vezes, ali nos meus momentos secretos com o Senhor. E eu já senti, irmãos, o anjo tocando, como uma mão tocando assim em mim. E aquela mão ali, irmãos, sabe, me arrepiava. Agora também, quando foi esses dias aqui, teve culto. Foi na vigília, eu acredito. Eu não lembro se foi não, foi no culto de Natal, aqui à noite. O apóstolo começou a fazer uma oração fervorosa. E eu lembro, irmãos, que eu estava em cima do altar e eu senti como se fosse um toque, sabe, aqui no meu lado esquerdo, no meu corpo. E ali foi um arrepio diferente, irmão, um arrepio que vinha pro coração e do coração descia para todo o corpo, sabe?
Eu não sei o que Deus operou ali naquela hora, mas era algo glorioso da parte do Senhor que me visitou ali, sabe? E eu via muitas pessoas também sendo visitadas por Deus naquela palavra tão forte que foi o culto de Natal aqui na igreja, né? Então, o anjo, ele toca em nós. Você já sentiu, assim, um toque diferente? Você está no meio de uma oração, você sente aquele arrepio, aquela presença, aquele vento que passa perto de você. Outra coisa que eu também já senti muitas vezes foi tocar na palma da minha mão, na hora que eu estou intercedendo, né? Já senti como se ele tocasse assim, ó, encaixando a mão. E é muito forte, irmãos, também, sabe? Você sentir o mundo espiritual. Você viu nessa hora? Não vi, mas eu senti o toque do anjo, amém? Então, os anjos, eles ministram em nós, eles ministram os nossos sentimentos, eles ministram para que tenhamos mais sabedoria, para que tenhamos entendimento das coisas, que às vezes nós estamos perturbados, irmão, em meio aos acontecimentos, nós não sabemos discernir. Pai, o que é que eu faço, Deus? Pai, me ministra. E dentro dessa palavra também eu quero dizer algo muito importante, que você pode orar a Deus dessa forma, para pedir a Deus que Ele ministre você enquanto você dorme. Isso está escrito na Bíblia, no Salmo 16, verso 7. Olha só. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até meu coração me ensinou de noite. Até meu coração ensina de noite. Aqui, o Salmo 16, verso 7, fala justamente da ministração dos anjos de Deus, que Deus envia, que Deus ministra enquanto nós dormimos. Você pode orar a Deus e pedir: Senhor, Pai, envia teus anjos ministradores, Pai, a minha cabeceira enquanto eu durmo, a cabeceira do meu filho, a cabeceira do meu esposo, a cabeceira dessa pessoa que eu intercedo. Ó Deus, para que ministre a tua verdade, para que ministre, meu Deus, o entendimento. Ó Deus, para que visite em temor. Sabe, irmãos, porque você está orando algo bíblico. Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor aconselhava ao salmista, aconselhava, e até o coração dele ensinava à noite, né? Você já foi dormir um dia muito chateado e acordou no outro dia bem melhor? Acordou assim feliz, acordou de uma maneira diferente, mais leve, porque você foi ministrado enquanto dormia. Deus te visitou de uma forma sobrenatural, foi ministrado o teu coração enquanto você dormia. A palavra do Senhor diz em Salmo 127, né, que Deus, Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Algumas traduções diz que Ele dá o sono, outros Ele diz que Ele dá aos seus amados, outras traduções dizem que Ele provê, Ele traz provisões àqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Então, o Senhor não dorme, mas Ele trabalha no nosso sono enquanto nós dormimos. Ele pode trazer a revelação, Ele pode operar no nosso coração, Ele pode fazer coisas em nós também. Você vê que quando Deus foi formar a mulher, Ele deu um sono em Adão. Ele colocou Adão para dormir. E ali Ele arrancou as costelas. Há uma cirurgia que é feita no momento quando nós dormimos. Então você pode pedir a Deus: Deus, opera em mim. Opera em mim, Deus, enquanto eu durmo. Opera no meu coração, Jesus. Opera nesse perdão que eu preciso liberar, Senhor. Opera, meu Deus, nos meus sentimentos. Opera, Deus, me fortalecendo, Senhor. Opera, Senhor, me dando sabedoria, me dando a tua direção, Senhor. Dando o discernimento, Pai, aquilo que eu preciso fazer. Me dando a tua força, Deus. Você pede a Deus, me dando a tua santidade, me purificando, me atraindo na tua presença, me revelando os teus mistérios. Você ora assim, você diz: Deus, coloca aqui o teu anjo. Inclusive, irmãos, aquela irmã que deu o testemunho semana passada, quando o demônio se manifestou dentro da casa dela, eu lembro que eu pedi a Deus para colocar um anjo ministrador na cabeceira onde dormia o marido dela. Foi na hora que o bicho gritou. Porque você pede a Deus para colocar o anjo, para te ministrar. Porque, na verdade, havia uma legalidade ali, que Deus sabe, eu não sei, mas
em vez de ter um anjo de Deus, tinha um demônio. Porque tem gente, irmãos, que anda mal acompanhado, né? O inimigo, ele vai e se apropria. Então, aquele demônio, ele estava ali por causa de alguma legalidade. Mas ele faz a pessoa dormir com raiva e acordar furioso. Você já viu gente assim? Que acorda de manhã com mau humor terrível? Sabe? Acorda com raiva da vida, acorda com raiva de tudo. Não foi ministrado por anjo. Mas pode ter sido setado pelo diabo dormindo, entendeu, irmãos? Tem gente que tem sonhos horríveis à noite. Sonho com capeta, sonho com coisas inconvenientes, sabe? Com sonho com coisa maligna, com coisa satânica. Então, em vez de estar sendo ministrado por anjo, está sendo ministrado por demônio. Né? Porque deu brecha durante o dia, deu legalidade e o cão foi para ali e botou a mão e ficou ali, ó, setando a mente da pessoa dormindo. Então você, como intercessora da sua casa, do seu lar, você como intercessor da sua família, você diz: eu repreendo todo demônio em nome do Senhor Jesus que esteja perto de fulano, de fulano, de fulano. E eu peço a ti, Pai, que o Senhor envie agora os teus anjos ministradores, Pai, anjos celestiais, Pai, que estejam ali com as mãos impostas sobre a cabeça dessa pessoa, ministrando a tua vontade. A palavra de Deus fala lá no livro de Coríntios que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu acho esse versículo tremendo, tremendo. Eu gosto sempre de orar. Eita, Jesus, olha o mistério, escutou? Nós estávamos aqui orando e falando essa palavra e correu uma coisa aqui em cima do teto da rádio. Tu crê? O sangue de Jesus tem poder. Sabe-se lá no sino foi um rato endemoniado, né? Um negócio estranho aqui correndo, irmãos. Correndo. Mas mal é o Jesus. Corre mesmo, cão. Cai por terra. Em nome de Jesus. Isso é forte, irmão. Essa revelação que eu estou dizendo aqui é coisa forte de Deus. E você deve orar pedindo a Deus, sabe, irmãos, para que o Senhor, ele ministre a mente das pessoas, sabe? Porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A obediência de Cristo Jesus. Eu estou buscando aqui a palavra para compartilhar com vocês, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5, olha o que diz aqui. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos a vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Esse versículo muito forte aqui, versículo 4 e 5 de 2 Coríntios capítulo 10, porque fala exatamente, né, que as nossas armas não são as armas do mundo, não. Nossas armas são espirituais, agora nossas armas são poderosas. Poderosas, pelo poder do sangue de Cristo, poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, eu tô falando isso aqui, tá tremenda a rádio aqui em cima, né? Nunca isso aconteceu. Coisa estranha, mas é verdade. É porque tem gente que está ouvindo agora essa mensagem que precisa usar mais as suas armas em Deus. E eu também vou usar, sabe, irmãos, mais forte em nome de Jesus para a destruição de fortalezas. Então, peça, Deus envia teus anjos a guerrear por mim, meu Pai, nas regiões celestiais, Pai. Anjos com espada de fogo, com espada desembainhada. Deus vai mandando, Pai, repreendendo, caindo por terra, meu Pai, toda a hoste do mal, Senhor Deus, que levanta contra a desobediência da Tua palavra, Deus. Ó Deus, que tenta setar a mente de pessoas, causar conflito, confusão. Ó Deus, em nome de Jesus, faz cair por terra, Senhor. Leva as mentes agora cativas, Deus, à Tua obediência. Ó Deus, aquilo que já tem sido pregado, aquilo que tem sido falado, ó Deus, desvenda no mundo espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, traz, meu Pai, o verdadeiro temor, meu Pai, às vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus,
Você tem sempre que orar sim ao Senhor, oração de guerra, irmãos, oração de guerra, clamor de guerra. E não somente o clamor de guerra, mas você também em obediência e você também em consagração, sabe, irmãos? Isso é importante, isso é poderoso no Senhor. Amém? Então, a palavra de hoje nós viemos falar sobre os anjos ministradores. E o livro de Daniel, irmãos, já o capítulo 9 e o que segue depois, deixa eu ver aqui, para a gente concluir o livro de Daniel, né? Fala sobre os anjos ministradores. E o Daniel, capítulo 10, a visão, né? A mesma visão compete ao capítulo 11 e 12, 10, 11 e 12, certo? O que aconteceu? 21 dias Daniel se consagrou, ele estava muito triste, né? Ele sentiu uma tristeza muito grande por 3 semanas e ele foi se consagrar. Naquela época, era o 3º ano do reinado de Ciro, né? Ciro o Medo. Então, ele estava justamente ali se consagrando a Deus e ele teve outra experiência com o anjo, né? Dessa vez foi explicado a Daniel sobre o processo de batalha espiritual nas regiões celestiais. Isso também é muito importante. Eu não poderia ter terminado sem falar, né, nessa última experiência que Daniel teve com Deus, que compreende também aos últimos capítulos do livro de Daniel, onde ali ele se entristeceu. A palavra de Deus diz que ele buscou o Senhor mais uma vez, né? Ali de uma maneira contrita. Aqui a palavra de Deus de Daniel 10:3, manjar desejável não comi, nem carne, né, nem vinho, nada disso, na verdade, nem suco de uva, nada disso entrou na boca dele. Ele se ungiu, nem se ungiu com unguento, né? Até que se cumpriram 3 semanas. Ele fez uma consagração onde ele abdicou. Então, tudo que acontece aqui na terra, primeiro aconteceu no céu. Aconteceu uma guerra no céu para que viesse à terra. Então, você precisa orar, buscar a Deus revestimento. E você deve orar também pedindo a Deus, Deus envia teus anjos a derrotar os inimigos nas regiões celestiais, Senhor. Os demônios que intentam contra a nossa vida. Importante também, irmãos, nós guardarmos aquilo que nós falamos para não dar legalidade. Porque o inimigo ele se apropria de tudo isso para ganhar força ali nas regiões celestiais, para nos acusar, né, para impedir que as bênçãos venham até nós. Então, precisamos usar nossas armas de maneira correta, usar a nossa boca de maneira correta, né, as nossas atitudes, sermos vigilantes, e assim nós seremos, sim, vencedores, bem-sucedidos em Deus, bem-sucedidos espiritualmente. Amém? E algo importante também aqui em Daniel 10, depois você lê tudinho, né? O 12 também em diante. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? O anjo ele foi impedido de chegar a Daniel, e ali aquela batalha, mas nós sabemos que Deus é general que não perde batalha. O inimigo ele pode pelejar ali nas regiões celestiais, impedir a tua bênção, mas você fica em oração, intercessão, e pede a Deus também que Deus envie também os anjos dele a guerrear. Bispo, eu posso pedir para Miguel vir guerrear por mim nas regiões celestiais? Pode. Você pode dizer, Deus envia Miguel agora para guerrear e derrotar o inimigo, Deus, que tenta vir contra a minha vida. E aqui nós vemos que Miguel é o príncipe do exército de Israel, né? Onde é que tem isso escrito? Em Daniel 9:21, né? Ele é o vosso príncipe, tá bom? Vou passar agora um testemunho para vocês, né? De uma pastora amada, uma mulher de Deus séria, muito querida, que ela teve 2 experiências, né? Com anjos de Deus. Ela viu de olhos abertos esses anjos, e foi uma coisa muito forte. A pastora Eliette, a esposa do pastor Casimiro, ela vem de uma família, né, onde o pai dela era pastor, né, família tradicional de homens e mulheres de Deus,
e o pai dela ela teve uma experiência, né, com Deus muito forte, ela ainda na infância, e outra, ela já um pouquinho maior também, mas ainda muito jovem, e ela vai passar para vocês agora o que aconteceu com ela, gente. Vamos assistir aqui, né? Porque você precisa saber que os anjos ainda aparecem a pessoas. A paz do Senhor Jesus, aqui a pastora Eliette Cassemiro que está falando, de Curitiba, Paraná. É uma honra muito grande poder participar deste programa maravilhoso, a convite da nossa querida Bispa Vanessa Lima, programa Valores do Reino. E participar também desta série de ministrações que Deus colocou em seu coração sobre os mistérios do céu. E hoje, precisamente, vou testemunhar sobre anjos, a pedido da nossa querida bispa. Eu vivenciei 2 episódios com anjos, né, no sobrenatural de Deus, e que ficou marcado assim na minha vida muito forte. A palavra de Deus fala muito sobre anjos. Em Salmo 103, versículos 20 e 21, diz assim: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Então, os anjos estão a serviço nosso, a mandado de Deus. Em Hebreus 1:14 também fala, né, sobre anjos que são espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Então, é maravilhoso podermos contar, né, com esta proteção enviada por Deus através dos seus anjos que estão a nosso serviço. O testemunho que vou contar aconteceu na nossa vida, eu, meus pais, minhas irmãs. Eu tinha 7 anos na época, foi em março de 77. Nós morávamos no interior de São Paulo, Lorena, e estávamos indo para um congresso de jovens em Bragança Paulista, São Paulo. Então, nós empreendemos esta viagem e, na volta desta viagem, nós sofremos um acidente, o carro capotou e subiu várias vezes no barranco. O vidro de trás do porta-malas saiu inteiro. Minha irmã, ela foi jogada longe e nós que estávamos dentro do carro ficamos, né, assim desnorteados porque o carro ficou de rodas para cima. E aí fomos conseguindo sair. De repente nós vimos 2 seres, né, 2 homens muito bem vestidos, muito lindos. Não estavam assim de branco, não, mas nós sentimos que eram seres celestiais, porque eles vieram, não falaram uma palavra, foram olhando uma por uma de nós. Nós somos em 5 irmãs e um irmão, mas na época nós só estávamos em 5 irmãs e meus pais, porque ele ainda não era nascido. E ele olhava um por um, aquelas que tinham ferimento, ele fazia os primeiros socorros, ia deixando assim, uma do lado da outra. E naquele momento nós fomos tomadas por um poder muito grande do Espírito Santo de Deus, e 3 irmãs minhas foram batizadas com o Espírito Santo na hora. Foi assim um mover muito lindo. E nós que já éramos batizadas, estávamos falando em mistérios com Deus, e nisso ele foi socorrer a minha mãe, que ficou entre as ferragens, abriu a porta, tirou ela de entre as ferragens e deixou ali, chamou, parou 2 carros para nos levar para o hospital. E quando nós fomos, assim, tipo, querer agradecer, né, procurar para saber o endereço, para fazer assim, uma gratidão, eles já tinham sumido, foram andando assim e sumiram. Então, isso ficou muito marcado na nossa vida, a importância que tem de nós, antes de sairmos de casa, pedirmos a proteção do Senhor, que envia os seus anjos ministradores a nosso favor, com proteção. E eu quero dizer para os irmãos que vale a pena servir este Deus. Ele é maravilhoso, ele cuida de detalhes, né? E uma outra experiência que eu tive também, com 5 anos de idade,
Nós, quando éramos crianças, sempre fomos ensinados a buscar o Senhor, a pedir o batismo com o Espírito Santo. E neste momento, eu e mais algumas crianças estávamos pedindo o batismo numa culto no lar. E aí o Senhor usou uma irmã e falou: o Senhor vai batizar crianças aqui neste lugar. E ali a gente começou a orar intensamente, fervorosamente. De repente eu comecei a falar em mistérios com Deus e vi um anjo assim com a mão estendida. Esse sim estava de branco, aquela veste branca, e com a mão estendida, e todas aquelas crianças que estavam ali comigo buscando o batismo foram batizadas com o Espírito Santo. Foi algo assim maravilhoso, eu não esqueço, parece que está muito vivo em minha memória, como que se tivesse acontecido ontem. E eu louvo a Deus por este cuidado, né, que Ele tem conosco. E quero falar para cada um de vocês, antes de sair de casa, peçam a proteção do Senhor para a vida de vocês, que Ele envie anjos ministradores a seu favor, que pode ter certeza que Ele irá enviar, viu? Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Vocês viram aí muito forte o testemunho da pastora Eliette, né? Ela teve experiência com anjos. E no momento do acidente, né, irmãos, ali Deus enviou a providência desses anjos que socorreram. Ela tem o entendimento que eram anjos, não somente ela, mas toda a sua família, porque ela me falou também que eles ficavam calados, eles não diziam nada, eles não diziam, ficavam quietos, ali naquele silêncio, socorrendo, tomando as providências, parando os carros e depois eles sumiram. Né? Então, possivelmente foram anjos que socorreram eles ali dentro daquele acidente, apareceram do nada, né? Eles saíram andando no meio do mato, ninguém sabe de onde vieram, nem para onde iam. E o Senhor, Ele socorreu eles dessa forma, né? E esse testemunho também nos marca também, o testemunho também que ela, quando pequenininha, também ela foi batizada com o Espírito Santo, ela viu esse anjo na roda das crianças. E as crianças todas que estavam ali ao redor foram batizadas, são anjos ministradores, muito forte. Eu quero agradecer a você, pastora Eliette, por ter compartilhado conosco aqui no Valores do Reino, né, a sua experiência com os anjos. E eu quero também saber da sua experiência também. De repente você que está ouvindo aí, que está se recordando de algo que aconteceu, que somente você e Deus viveu esse momento onde o Senhor te visitou, né? Assim, nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor, Ele envia seus anjos sim em nosso socorro. Deus envia os anjos também a nos elucidar, a trabalhar as nossas mentes, o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Também ministra cura também. Tem um testemunho forte também acerca de cura, né? Que eu creio que foi um anjo que entrou dentro da minha casa e curou minha mãe, que ela tinha um problema de bursite, e a gente estava orando, pedindo a Deus cura. E um dia nós estávamos à tarde, só eu e ela em casa, eu no meu quarto, ela no dela. Isso foi antes de casar. E escutamos a porta do apartamento abrir e fechar, passos dentro do apartamento. Eu pensei que era meu pai, ela já pensava que era eu que tinha saído. Mas quando ela ficou, depois eu fui no quarto dela, perguntei: o papai veio aqui, mãe? Ela disse: não foi você não que entrou e saiu? Ela disse não. E ela já estava, irmãos, há vários dias sem conseguir levantar o braço. Inclusive tinha ido em médico já para fazer cirurgia de bursite. E quando ela se sentou na cama, ela levantou o braço e já não sentiu mais nada. E até hoje ela já tem uma idade ela já tem hoje em dia 67 anos. Isso foi há mais de 20 anos atrás, né? Que Deus curou ela dessa bursite. E nós cremos que foi um anjo que foi até ali também ministrar a cura, amando do Senhor. É bíblico também que os anjos ministram cura também, que nós vemos isso também na questão do tanque de Betesda, que era algo
que os judeus acreditavam, porque eles tinham muitas experiências também. Nós acreditamos que muitas experiências também com anjos não estão escritas também na palavra, né? Muitos servos do Senhor que viveram, como Maria, José, né? O próprio Daniel e tantos outros aqui, profetas, também tiveram muitas experiências. Muitas estão escritas, como também muitas experiências, né? Elas estão anônimas a nós, como também você que está ouvindo essa palavra hoje também pode ter tido a sua experiência com Deus. Amém? E por hoje nós vamos finalizando aqui o nosso programa Valores do Reino, mas amanhã nós iremos voltar com mais palavra de Deus também e vou trazer amanhã uma palavra que vai falar sobre o poder dos anjos para nos livrar, os anjos guardiões. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você seja guardado debaixo do sangue de Cristo, guardado também na presença dos anjos do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.